Pode separando o bolinho aí, pode comer à vontade, não precisa parar, é só ouvir. Vou repetir. Tá? Vai Vou pegar um pouquinho dessa coca com a lenha. Não gosto muito de coca, não, mãe? Só ouvir. Meu amigo, não. É amanhã? Nossa, mulher, eu vou com a palma do marido. Ah, não sabe não. É hoje. É hoje mesmo. Graças a Deus. Falei porque tentar passar lá, mas não deu. Correria. Você tá bem? Tô achando ele que vai essa semana. Ah, do seu. Nada que um churrasco não resolve. É verdade. Crente é assim, ó. Tô ouvindo churrasco, já rolou bolo, já fala churrasco. Se essa turma é assim aqui no início, eu quero ver no final. Isso. Nós vamos contratar a equipe para fazer a nossa formatura. Que beleza. Salão de festa. Falando nisso, eu vou mandar Isso mesmo. Gente, vamos fazer uma camisa, gente. Na pandemia não teve nada. E depois, também deu uma Quem vai? dinâmico em expansão do século XVI que favorece o protestantismo e o protestantismo que vai favorecer as grandes mudanças da Idade Moderna, este romper com a escolástica que trazia a ideia da explicação da fé através da razão, não é? Deixa eu ver aqui. Esse romper todo. Então a gente já passou por isso, viu essas grandes mudanças, agora a gente vai falar sobre por que uma reforma religiosa. Olha, as nações-estados se opunham à noção de uma igreja universal, aquilo que a gente falou, uma igreja comandando todo o território, acho que é mais bem, que comandando tudo isso, e a formação. Quer mais bolo, querido? Você vai perder a vez? Não quer mesmo? É o ioiô dele que ficou aqui. Ioiô? Cadê o ioiô dele, gente? Não, ele pegou. Você pegou o seu ioiô? Ah, que bonitinho. Você quer comer alguma coisa? Comer com salgado? Ele Pode pegar. Pega o salgadinho aí pra ele. Pega aí. Então a gente vai vendo que, igual eu falei, a formação, o romper do feudalismo para as nações-estados, tudo isso aparecendo e rompendo com essa igreja que dominava todos os territórios. O abuso das indulgências, a gente falava, que empobrecia ainda mais a Alemanha em benefício ao papado, em benefício a Roma. Os estudiosos humanistas, e as discrepâncias das leituras bíblicas, a classe média e o espírito do individualismo surgindo nas cidades, a causa teológica dos reformadores. A gente vai vendo aqui que tudo isso vai acontecendo e que uma parte aqui, olha, é que dentro do feudalismo, dentro da Idade Média, a gente encontra o nobre, né, e o restante dos trabalhadores. Na Idade Média, com o surgimento do protestantismo, aparece uma nova classe, a classe dos burgueses. Os burgueses são aqueles que saem da classe pobre e vão para a classe mais rica. Agora, os aristocratas são aqueles que tataravô era rico, bisavô era rico, pai era rico, ele é rico e provavelmente é rico. E outra coisa, pode perder todo o dinheiro e continua rico. Queria ser esse. Ele continua rico. Por quê? Porque é um prestígio do nome. Prestígio do nome. A aristocracia, que era profundamente chateada com a burguesia. Porque a burguesia, quem era a burguesia? Eram os novos ricos. O pobre subiu na vida. Então, se o aristocrata
colocava o paninho, o negócio, tinha todo, isso aqui. O burguês era aquele que chegava já chutando balde, falando alto, rindo alto, entendeu? E já não queria saber de etiqueta, entendeu? E era essa classe que estava em ascensão. É esta classe que foi profundamente privilegiada com os ideais protestantes. Começa o crescimento e o desenvolvimento. Agora você já não está mais necessariamente agarrado a uma pessoa, nascer numa classe e morrer na mesma classe. Agora você vai ver uma mudança de classe, menos da aristocracia, tá bom? Menos da aristocracia. É uma coisa, né? Então vamos lá, a gente falou e passou de falar disso, mas vamos lá. A Bíblia e Martinho Lutero. Então a gente já sabe, Martinho Lutero, ele era professor de Bíblia, ele recebeu o título de doutor, né, de Bíblia, e ele celebrava cultos no castelo de Wittenberg, né? Escolhe qualquer um aí e fala. Descobriu a justificação pela fé através da leitura de Romanos 1:17, né? E ele traz, outra coisa, ele faz a ruptura com o sistema romano, e a Bíblia é concluída em 1534 na língua germânica, na língua alemã. Ou seja, ele traduz o Novo Testamento, mas outras pessoas vão concluir toda a Bíblia na língua alemã, correto? E uma coisa que eu quero falar é que para ele havia uma presença física de Cristo na ceia, embora os elementos não se alterassem. O que é isso? Se a Igreja Católica Apostólica Romana acreditava na transubstancialização, ou seja, que o pão e o vinho se transformavam no corpo e no sangue de Jesus Cristo, ele vai falar sobre a consubstancialização. Para ele, é o seguinte, os elementos, o pão e o vinho, na hora de serem servidos, é como se fosse uma união hipostática. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é a união hipostática ela fala? Imagina só vocês, Jesus Cristo é Deus, a humanidade tem a espiritualidade divina de Jesus Cristo, que se encontra com a espiritualidade humana de Jesus Cristo no seu nascimento terreno. Então, ele diz isso, que na consubstancialização vai acontecer isso. O pão e o vinho, eles têm esta natureza divina. Agora eu vou ter que comer isso aqui. A natureza divina, deixa eu botar aqui no meio. A natureza divina. Então ele vai falar isso. Então nós vamos agora ver que mais para frente há um crescimento disso, né? Agora é um memorial, né? Memorial sabe aquilo que Cristo fez por nós. Nós estamos cumprindo uma ordem de estarmos comendo pão e vinho, a comunhão dos crentes até que Cristo volte. Mas olha só o surgimento aqui. Ele ainda não tinha rompido completamente. Vocês lembram que eu falei para vocês? Que Martinho Lutero, a gente estudou na última aula, ele vai fazer a tradução da Bíblia em alemão do texto em latim, que é utilizado pela Igreja Católica. Então, gente, olha só. O que está acontecendo aqui com a Bíblia? A Bíblia está sendo forjada. Está vendo? Homens estão aqui batalhando para que ela chegue até nós nesse formato. Ainda está indo. Martinho Lutero, ele acreditava que a salvação vem pela fé e não vem pelas obras. Mas ele acredita muito que essa salvação também ela é reproduzida através das obras desse homem, que dessa mulher que se converte. Entendeu? Então a gente ainda tem assim, como se fossem uns resquícios, né, que vão sendo purificados com o tempo para que a gente entenda a doutrina hoje. Hoje nós temos os luteranos, a igreja luterana, com bastante ideais desta época, entendeu? E que diverge de algumas vamos dizer assim,
de alguns pensamentos reformadores. Então, Lutero, ele abre o espaço para que o protestantismo chegue, mas Lutero não foi um reformador, correto? Então a Bíblia é a única autoridade de fé. Ele vai trazer deslumbrar este pensamento. O Evangelho, olha, é a palavra viva, dirigida ao ser humano e quer provocar fé. Olha só, então começa a explosão deste novo pensamento, deste novo retorno àquela palavra que havia se perdido. Porque nós temos os apóstolos, nós temos os pais da igreja, a patrística, nós vamos ter a escolástica, que aí vem bagunçando a situação toda, vem a Idade Média, e para cá, para a Idade Moderna, instaura um retorno a esta Bíblia, a esta leitura desta Bíblia, mas ainda não tinham as bases que nós encontramos hoje. O senhor falou que no caso do Lutero não foi um reformador. É isso que eu fiquei também. Não foi. Então ele A igreja luterana não é. iniciou, podemos dizer que ele iniciou a reforma, ou teve participação. Sim. Entendeu? Mas, Ele despertou, né? mas nós, assim, eu aprendi, né, que ele foi um dos, De modo geral. reformadores. Todo mundo. Sim. Mas Mas ele não foi o principal. Sim. O que acontece, gente? Olha só. A base doutrinária, olha só, quando começa a doutrina a surgir, a gente vai ver algumas coisas aparecendo com Zwinglio, com João Calvino e depois mais para frente, com os outros pensadores. Mas por enquanto, o que a gente está encontrando é um desdobrar de uma saída de uma religião para o surgimento de uma nova outra, mas que a gente ainda encontra alguns resquícios. Mas assim, é bem comum pelo fato dele ter vivido inserido naquele contexto, né? Ele viveu aquela realidade, ele estudou aquilo e por isso assim, que talvez ele seja essa pessoa de grande evidência nesse momento, porque a gente entende que através dele, ele é aquela pessoa que ele está estudando dentro daquela realidade, de repente ele rompe com aquilo, como a senhora disse, né? A intenção dele não era romper. Isso. Né? Mas essa questão dele também, dele não ser o único também. Já havia outros antes dele também que já falavam algumas coisas nesse sentido, mas acaba que ele vira essa referência, né, por ser essa pessoa. Então, quando eu ouvi o fato de não ser um reformador, no caso, a senhora caracteriza uma pessoa assim, desse tempo como um reformador, por exemplo, Calvino, no caso, seria mais indicado? Calvino, Zwinglio, que eles vão, aí assim, eles tinham todas as bases, eles vão divergir da gente, mas eles vão trazer agora o quê? Uma base teológica. Porque um reformador, ele entende que ele está sempre se reformando, havendo mudanças nisso. E a gente vai ver que o romper dele não foi total com aquela igreja. Do Lutero. Vocês estão entendendo? A gente vai vendo, o que eu quero que vocês entendam, que esta Bíblia, que vai sendo apresentada na história da humanidade, ou seja, a Bíblia estava ali. Vou corrigir minha fala. Esta hermenêutica, esta forma de ver esta Bíblia, que vai modificando com o decorrer do tempo, também influencia o seu tempo. E que Lutero, ele é o pontapé para esse despertar destas mudanças, que inicia com ele? Não, inicia lá atrás. Lembra que eu falei para vocês? Que já tinha alguns resquícios, ainda não era aquilo tudo, aquela expressão que a gente vê hoje, que é o protestantismo, não era toda aquela expressão que eu quero dizer para vocês, porque às vezes a gente olha para Lutero e a gente fala assim, não, Lutero, né? Entendeu? Era igual que a gente é hoje. Não é? E é isso que eu quero dizer para você. É um processo. A história está sendo construída.
O pensamento protestante está sendo construído. É isso que eu quero que vocês compreendam. Ele foi o pontapé. Nós falamos dele, por quê? Porque ele foi aquele primeiro que encontra na história, a oportunidade de ser queimado pela fogueira. Vocês estão me entendendo? Porque os outros bateram de frente e acabaram. A gente vai fugiu muito, né? Aí isso, mas por exemplo, olha como Deus é soberano. Olha como Deus é soberano. No desenrolar da história, outros homens surgem, batendo de frente com isso, querendo trazer essas mudanças, fazendo com que a igreja volte novamente ao pensamento do que a Bíblia diz, entendeu? Estes homens não encontram o seu tempo pronto para eles. Estes homens não encontram o tempo preparado para eles. E o que acontece com Lutero? Diferente de Pedro Valdez, diferente de John Huss, John Wycliffe. O que Lutero tem diferente? Ele encontra um tempo preparado para receber o protestantismo. Ele encontra, por isso que eu falei, ele vai encontrar um mundo, lembra do mapa? Um mundo cansado pelas, vamos dizer assim, pelas corrupções da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês estão me entendendo? Agora, o interesse do mundo é se desligar da Igreja Católica. Por quê? Porque cada país quer ter o seu território seu. É isso que eu quero que vocês compreendam. John Huss, John Wycliffe, Pedro Valdez, todos os outros homens que lutaram para que houvesse uma mudança na leitura dessa Bíblia, eles não encontraram esse tempo preparado como Lutero. Entenderam isso? Isso é forte. E aí, veja bem, ele encontra esse tempo preparado. A soberania de Deus. A soberania de Deus. Preparando tudo para que ele viesse e trouxesse algo. Algo pronto? Não. Algo que estava em construção? Não. Algo em construção. Só que as pessoas também já tinham ouvido falar. As outras pessoas foram falando, e quando chegou a vez de Lutero, o coração estava e a mente estava mais aberta. Já tinha se ouvido tanto. Tudo isso é a preparação do tempo para receber, que os outros não tiveram. Olha o João Batista aí. Entendeu? O João Batista preparando o caminho, né? Sim, no deserto, arrependam. Então, você sabia que Batista não é o nome dele? É João Batista. Então você vê esse João Batista, o que batizava? o que batizava, trazendo a preparação deste tempo, a preparação deste povo, para quê? Para Jesus Cristo vir cumprir a missão dele. O último profeta, né? É o último dos profetas. Então Jesus vai falar, o último dos profetas nascidos de mulheres é o maior dentre eles, porque ele abriu esse caminho. Então, você vai ver isso. Lutero encontra um tempo preparado para receber o protestantismo. Preparado por quem? Por Deus. Entendeu? Que aí vai encontrar todas aquelas nações, estados querendo se libertar, e aí vão permitindo que o protestantismo adentre. Também foi, como a gente falou, uma questão de do meu interesse. Outra coisa também é que nesta época, olha só, gente, um outro fato importante. A maior coisa que existe é que a Bíblia, ela agora pode ser lida na língua das pessoas. Antigamente, eles tinham só a Vulgata. O mundo cristão tinha a Vulgata, tinha a Bíblia em latim. Agora, o mundo passou a ter, a partir de Lutero, a Bíblia no seu vernáculo, na sua língua original. Aí eu falo para vocês,
E todos tinham acesso a essa Bíblia? Continuava todo mundo lendo essa Bíblia? Porque tínhamos ainda um grande número de analfabetos? E isso vai ser mudado lá no campo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: a reforma protestante ela foi importante, vinda com Lutero, ele foi um exponencial para a abertura de um caminho. Mas ainda tinha chão muito grande a ser percorrido. Por quê? Porque, olha só, imaginem só, vocês, nós deixamos a influência apostólica romana, passamos a ter agora a influência protestante e o povo assim, ficou alfabetizado de repente? Não, meu povo. Só que o que aconteceu? Agora, o sacerdote, né, aquele que está levando a palavra de Deus, o pastor, né, na linguagem de hoje, é aquele que está próximo. Ele está próximo. Ele fala com o povo vê ele. Ele é uma das pessoas do povo. Não é mais aquela pessoa longe, distante, que ninguém podia encostar a mão. O santo dos santos, não pode encostar a mão, entendeu? Alguém distante, fechado lá nas suas igrejas, entendeu? Pessoas que somente os ricos tinham acesso. Isso é que é importante na reforma. Bíblia ficou mais acessível, digamos assim, não sei se eu vou saber explicar, com o surgimento da escola dominical. Porque na escola dominical foi tirando as pessoas do analfabetismo para alfabetizar. E isso também começou a usar a Bíblia. É uma forma de evangelização. E ali as pessoas foram tendo mais acesso à leitura da Bíblia. Às vezes não a Bíblia para ter em casa, mas pelo menos ter um acesso mais próximo dela. Era preciso, então agora imagina só, se Martinho Lutero rompe com o exclusivismo católico apostólico romano, mas agora ele tem na mão dele muitas pessoas que têm uma Bíblia escrita na língua deles, mas elas não sabem ler. Então tem agora uma tarefa gigante de evangelizar estes povos, de evangelizar alfabetizando. Eu alfabetizo evangelizando. Tem uma cartilha da Testemunha de Jeová, gente. Uma cartilha alfabetizando através da Bíblia. Vocês já viram? Esta cartilha é excelente para a gente alfabetizar as pessoas através da Bíblia. Eu tenho ela lá. De repente, na próxima aula, eu posso mostrar para vocês. Você, na sua igreja, você vai alfabetizar as pessoas através da Bíblia e é uma cartilha. Como é que vai ensinar de amor, entendeu? E aí vai falando as passagens bíblicas. Eu sei porque eu tinha uma tia que não estudava, ela era testemunha de Jeová. E eles iam na casa dela, ensinavam a ler e escrever. Alfabetizar. Não importa. Eu era criança, eu lembro disso. Então, traduzir foi um marco sensacional. E agora? E vamos caminhando, né? A nossa Bíblia, que precisa ser lida, né? Ela está aí. Ela está acessível. Pelo menos ela está acessível, né? Ela pode ser tocada por poucos ainda. Mas ela está sendo, né? Vamos lá. Vamos lá. E o que é que esta reforma traz para a gente e que vai confrontar as ideias católicas? São isso. O que são isso? Isso é um rebate às teses católicas. Somente a Escritura, né? A autoridade da Escritura. Então, ele vai rebater. Então, olha só, ela vai rebater ali aquele negócio de que dizer que a autoridade é o magistrado. A autoridade é o corpo da Igreja Católica, né, o papado, que vai dizer o que é, né, o que tem que ser, o que é santo, o que não é santo, o que tem que ser acreditado, o que não é acreditado, o que se submete a Cristo ou não. E aí a gente vai vendo agora que ele vai rebater isso.
o sola escritura, quer dizer, agora nós estamos vendo em latim, somente a escritura, né? A gente está em latim, vocês estão percebendo que uma ruptura, ainda não, a ruptura, ela não é algo que faz assim, olha, aqui finalizou aqui, iniciou aqui, mas a ruptura é algo que ainda está no processo para desenrolar, para poder chegar lá. Somente Cristo, né? Somente Jesus Cristo, ou seja, vamos ali ainda na sola escritura ali, que eu tenho algo para vocês aqui. Que a Bíblia, né? A Bíblia sozinha vai ensinar tudo o que é necessário para a nossa salvação. E ela vai bater justamente a institucionalização da Igreja Católica, daquele magistrado, daquelas coisas todas. Somente Cristo, né? Que Ele é a nossa salvação. Que Ele é o único capaz de trazer a nossa salvação. A obra de Jesus Cristo. Tudo que Cristo fez por nós, verdade? E aqui é que Ele vai rebater a tradição da igreja medieval. Ele bate em cima disso, né? Somente a graça de Deus, né? Que ele vai estar rebatendo a comercialização da fé. Então, ele vai falar o seguinte, olha, as indulgências, aquilo tudo que você está vendo, todo aquele sistema ali, ele não é a verdadeira salvação. A salvação é Jesus Cristo. Então ele está rebatendo a cada uma destas coisas iniciadas pelo protestantismo, vão estar batendo. A gente vai ver, gente, que as grandes doutrinas da nossa fé estão aqui. O que tem de divergente uma coisa ou outra? Uma coisa ou outra, né? Desde da consubstancialização do pão e do vinho, dessa união hipocástica, para o que a gente tem como um memorial hoje. Esta construção toda, ela vai se dando com o tempo, né? Somente a fé em Jesus Cristo que vai trazer a nossa salvação. A gente viu Romanos 1,17, né? Quem é esse justo? Esse justo é aquele que foi justificado por Deus, não por obras humanas. Não são as nossas obras que nos tornam justos, mas aquilo que Jesus Cristo fez, e é pela fé naquilo que Cristo fez que vem, entendeu? A nossa salvação é essa fé, entendeu? Então ele vai rebater o quê? Que o homem, ele vai cortar agora que o homem não é o colaborador junto a Deus para a sua salvação. A sua salvação é através da sua fé. Então ele vai rebatendo isso, né? Só lhe deu graça, lhe deu glória, né? A glória é somente a Deus. Ou seja, ele vai estar desmistificando tudo isso que estava acontecendo com a Igreja Católica, um romper. Tudo isso, gente, é um romper de um pensamento da Idade Média para um romper de um pensamento da Idade Moderna. E essa figura que eu trouxe para vocês aqui, olha, é um exemplar da Bíblia de Gutenberg. Então ela era muito desenhada, tá vendo? Muito bonita ela. Esse aqui é um dos exemplares. Nós temos hoje, eu fiz uma pesquisa, são 46 exemplares da Bíblia de Gutenberg e ainda sobreviventes nos dias de hoje, entendeu? E ela é uma Bíblia muito bonita, né? Então a gente vai ver todo esse romper, todas essas coisas acontecendo. Vamos ver isso aqui. Agora Zwingli. Agora veio Zwingli, olha. A ceia era um memorial da morte de Cristo. Opa! O que eu falei para vocês? É isso que eu estou falando para vocês. Essa Bíblia que estava sendo entendida, essa hermenêutica que estava aparecendo e surgindo da leitura desta Bíblia, estava sendo construída. Agora o Zwingli traz uma coisa importante. Opa! Não é transubstancialização, não é consubstancialização, mas é um memorial. Então, se Zwingli, ele conhece a Bíblia, porque Zwingli foi um dos discípulos de João Calvino, se ele foi um dos discípulos de João Calvino, Zwingli,
o que vai acontecer? Ele vai romper com Lutero, com esse pensamento. Vocês estão entendendo? Ah lá, ele aceitou a predestinação incondicional. Começa agora a surgir coisas aqui. Né? Começa a surgir coisinhas aqui que às vezes que dão debates até hoje, na verdade. Ou seja, né, a salvação, ele pensava o seguinte: se todos estavam condenados à morte, né, se todos nós tínhamos, e outra coisa, para Zwingli, uma coisa que ele ainda está com discussão ainda, que o pecado original estava relacionado à questão moral, não à culpa. Entendeu? Mas a questão moral. Então, para ele, olha só, o pecado original era a idolatria. Olha o desenrolar do pensamento, gente. Olha o desenrolar dessa hermenêutica bíblica. Então, você vai vendo que ele tá sendo construído. Rompeu lá, mas ele está sendo construído. E aí, veja bem, se todos nós estávamos mortos nos nossos delitos, então, veja bem, se Deus quis salvar alguns, glória a Deus. Na verdade, uma interpretação que a gente já olha para cima. Cristo morreu por todos. A gente vê, desde lá, quando a gente vai estudando os evangelhos, depois as cartas, a gente vai vendo Cristo. Cristo, ele diz aos 70, a missão dos 70, vão pelas cidades dos gentios, vão pelas cidades dos judeus, não entrem nas cidades dos gentios. Ele anuncia para a missão deles ficar com os judeus. Mas, no entanto, Jesus Cristo sai dos arraiais de Israel. Ele vai se encontrar com uma mulher sírio-fenícia, né? Ele vai se encontrar com uma mulher cananeia. E ele diz que, olha que coisa interessante, ele vai dizer que aquela mulher teve uma fé. Olha a verdade. Uma fé muito grande. Ele vai encontrar o centurião, ele vai encontrar pessoas que não eram do povo judeu com uma fé muito grande. Então Jesus estava mostrando ali o que ia acontecer com o Evangelho, o alcance dele. Mas aqui nós estamos vendo, começa a predestinação surgindo aqui, isso começa a surgir agora doutrinas. Olha, ele concebia o pecado original como uma doença moral. A idolatria, para ele era isso. As crianças poderiam ser salvas por Cristo sem batismo. Então, olha só, se lá em Lutero havia o batismo ainda de crianças, aqui ele está falando o seguinte: as crianças não precisam ser batizadas agora. Eles vão ser batizados mais para frente. Quando eles tiverem consciência do que é o pecado. Olha coisas agora, vocês estão vendo? Uma coisa ainda está meio deslizante, a outra vai indo. E aí, olha só, e quanto à verdade, não podemos abandoná-la, mesmo que isso implique na perda da nossa vida, pois não vivemos para esta geração, nem para servir os príncipes, mas para o Senhor. Uma frase, né? De Júlio. E a gente vai vendo que o livro, ele é um teólogo suíço, né? E que ele liderou esta reforma nos cantões, nos sertões da Suíça. A Bíblia e os anabatistas. Olha, a gente precisa entender que houve grupos diferentes dentro dos anabatistas, tá? Então, dentro dos que se eram chamados anabatistas, a gente vai ver vários grupos. Então, eles vão dizer, eles surgem também na Suíça, encorajados pelos conceitos de Zwingli. Encorajados pelos conceitos de Zwingli, mas eles vão bater de frente com ele. Eles vão bater de frente com ele mais pra frente, né? E vai ser uma divergência com ele depois. Olha, a autoridade da Bíblia como regra final e infalível de fé e prática, só que os anabatistas, eles eram um grupo extremamente radicais. Extremamente radicais. No início deles, eles eram extremamente radicais.
E eles também, alguns deles, por conta das violentas brigas que eles, questões de terra, né, que eles se envolviam, porque eles eram milenaristas, então eles tinham aquele pensamento lá de Atos dos Apóstolos, tem quem se convertia, doava tudo para a comunidade e repartiam, então eles eram uma comunidade que tinham tudo em comum. E o que acontece? E por conta dessa questão de eles serem extremamente radicais e estavam em constantes conflitos, existiam muitas viúvas. E por causa disso, eles toleravam o poema nos arraiais, né? E aí, deixa eu ver aqui. Hoje, os representantes dos anabatistas são os menonitas e os amish. Já ouviram falar dos amish? Aquela comunidade, os homens têm um chapelão. E engraçado que os amish são altamente pacíficos, mas são representantes deles. E no sul do nosso país tem representantes deles, dos amenonistas. Né? Vocês nunca ouviram dos amish? Procuram ver na... Aqueles tipo judeus que usam aqueles chapéus bem ortodoxos, com aqueles coxinhos, entendeu? Comunidade amish são representantes dos anabatistas, entendeu? Procurem ler mais, e os menonitas também. Eles são representantes deste grupo, uma dissensão, né? Tem algumas diferenças, como eu falei para vocês. Houve bastante diferença entre esses grupos, tá? E deixa eu ver aqui, praticavam o batismo dos crentes com imersão. Aí, e se opunham ao batismo infantil e insistiam no rebatismo na fase adulta. Por isso o tema anabatistas, né, do grego. Aqui eu falei como é que ia ler, tá? Ava mais batizar, que são rebatizadores. Então, para eles é o seguinte, olha só. Não pode ser o batismo de crianças, porque o batismo tem essa ideia de que a pessoa está arrependida dos seus pecados e a criança não tem maturidade para isso, e eles batizavam por inversão e eles rebatizavam todos aqueles que vinham do catolicismo. Eles faziam o rebatismo. Eu falei que eles eram a ala mais estressante, né, mais nervosa dessa revolução toda, né? Eles se fechavam em comunidades. A igreja anabatista que tem em Três Rios é desse grupo? Já viu uma igreja? Lá em Três Rios tem uma igreja grandona, igreja anabatista. Então, o que acontece? Igual eu falei para vocês, eles eram muito diferentes de um grupo para o outro. Pode ser uma dissidência, mas às vezes muitas coisas que você estudou aqui já naquele grupo já está bem diferente. Entendeu? Então eles se apresentam em comunidades, como eles são milenaristas, então eles tudo em comum, eles têm tudo em comum. A maior representante disso tudo é a comunidade amish. Por que havia tanto conflito com eles? Imagina só vocês. Um rei, detentor de uma terra, encontra aqui um grupo de pessoas que vivem alheios às leis que ele proclama. Tinha conflitos assim muito fortes mesmo, entendeu? E aí você vai vendo isso. E aí surge um outro, agora sim, Zwingli, um reformador, e João Calvino aparece como reformador, porque agora começa a aparecer algumas ideias que provém da gente. Zwingli agora é uma ceia memorial, né, da morte de Cristo, entendeu? Se com o anabatistas, né, as crianças não são, né? Hoje a gente vê os presbiterianos, eles batizam crianças. Então, a gente vai ver algumas divergências dentro das denominações, mas a gente vai vendo o surgimento dessas questões, desse desenrolar de você, dessa hermenêutica. E agora vem João Calvino. João Calvino agora vai trazer a sua Suma Teológica, né? Agora ele vai apresentar para a gente doutrinas, né? Mas doutrinas muito fortes. Tem uma coisa chamada, que a gente pode resumir
a doutrina de Calvino é pela sigla TULIP. É uma expressão em inglês que significa tulipa em português. Por quê? Porque cada uma destas palavras aqui, uma dessas letras aqui, elas representam uma das ideias de Calvino, tá? E aí vocês vão colocar mais coisas aí de vocês, porque na hora que eu fui imprimir essa aí, eu não coloquei tudo que tinha aqui, tá bom? Então, o pensamento calvinista, ele pode ser resumido com aquelas iniciais ali que a gente vai estar trabalhando sobre isso, né? E outra coisa também, a gente vai ver que ele, diferente dos outros que viviam num sistema monárquico, ele vai estar vivendo num sistema republicano. E é Calvino que vai dar agora as bases para a democracia. Olha, gente, entendeu? Olha só a influência dessa hermenêutica bíblica, desta leitura da Bíblia no decorrer da história. Então vamos lá. A primeira coisa dessa aí é a depravação total. Como é uma expressão em inglês, né? Como é uma expressão em inglês, né? A depravação total. Ó, do T daqui, tá bom? A depravação total. O que é essa depravação total? Olha só, o homem herdou a culpa do pecado original de Adão e Eva, né? E nada pode fazer para a sua salvação. Olha o que diz. Uma vez que a sua vontade está totalmente corrompida, é preciso uma ação de Deus para o homem escolher fazer o bem. Está falando o seguinte, o homem, ele está perdido no seu pecado. Por si só, o homem nunca vai escolher o bem. Por conta do pecado que vive no homem, agora Calvino vem falar sobre culpa, não mais só sobre, sobre o pecado original ser um pecado moral. Agora ele está falando que, olha só, olha o crescimento, tá vendo? Juntar de tudo. Agora ele traz que o pecado original é a culpa pela desobediência de Adão e Eva, entendeu? E que por conta disso, o homem e a mulher não têm poder de escolher o bem. Precisa de uma ação poderosa de Deus sobre o homem e a mulher, o Espírito Santo de Deus, para que ele possa escolher o bem. É isso que ele está dizendo na questão da depravação total. Fechou? Compreendeu? E aí vem para a outra parte. A eleição incondicional. A eleição incondicional. Gente, escreve aqui. A eleição incondicional. Nós vamos ver aqui. É porque a expressão é em inglês, tá? A gente vai ver o seguinte. É aquilo que eu falei para vocês. Deus escolhe quem Ele quer para salvar. Ele que elege quem vai levar para o céu. Para os calvinistas, todos os homens estavam perdidos quando Deus decide salvar alguns. E isso não é injusto. É o pensamento deles. Então, Deus resolve salvar alguns. Então, esta eleição incondicional é que Deus elege alguns para a salvação. E os outros não acabam no entendimento do Calvino, mas ele não elege, porque essa escolha que causa injustiça no nosso pensamento é que Deus então escolhe alguns para a perdição. Não, segundo ele, eles já estavam perdidos. Já estavam perdidos. Por quê? Porque, olha só, todos estavam perdidos por conta do pecado original. Sim. Agora, imagina só, Deus resolveu escolher alguns para a salvação. Isso não é injusto. Esse é o pensamento dele. Entendeu? Esse é o pensamento dele. E aí nós vamos lá para... Isso. Não fui embora. Meu esposo escolheu agora. Expiação limitada.
A expiação limitada. A expiação limitada. Olhem para vocês, olha. Cristo não morreu na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas para salvar os escolhidos, os seus eleitos. Eu não vou comentar não, porque senão depois alguém me bate aí, tá doido. Eu só vou falar. Comenta assim, A graça irresistível. A gente comenta depois. Eu coloco tudo e a gente comenta. O bom é que está todo mundo aqui, né? Na mesma denominação. Põe disso. A graça incondicional. A graça irresistível. A graça irresistível. A graça irresistível. Desde que Deus chamou os seus eleitos, ninguém pode negar o seu chamado, porque esse é irresistível. Ou seja, se Deus chama os seus eleitos, aqueles que são seus, eles não podem fugir desse chamado, porque essa graça é irresistível para aqueles que foram chamados por Deus, para os seus eleitos desde a fundação do templo. Vocês estão vendo? Esse desenrolar. Nós, congregacionais, a gente acredita o quê? A gente acredita que Deus, sim, elegeu desde a fundação do templo aqueles que seriam salvos. Mas a salvação também depende do quê? Da responsabilidade humana. Né? A responsabilidade humana. Ou seja, eu fui chamado por Deus, mas preciso dar passos em direção a esse Deus também. É uma conformidade. Não é? Então, mas ele está falando que essa graça é irresistível para os seus eleitos. E aqueles, então, que entram na igreja e depois saem? Nunca vieram para nós. É isso aí. Nunca foram. Nunca foram. Não é? É isso que é o pensamento. Né? E aí, a perseverança dos santos, né? A perseverança dos santos. Perseverança dos santos. É isso que a gente já está aniversário. Quando o ser humano aceita o chamado de Deus, o homem assume a sua fé para sempre. A salvação não se perde. E aí? A salvação se perde? Eita, É glória. igual os cristãos no Brasil, uma vez salvo. E aí? A salvação se perde? Pode desligar. Você tá... Não, É isso. É isso. Uma vez salvos, salvos para sempre, né? Mas eu acho que a gente talvez. Eu não acredito. Isso aí, você é teólogo, fazer teologia é pensar. Eu penso que assim, eu acho que é impossível a gente não ter pensado em algum momento que Calvino, assim, nós somos, eu creio também, a salvação tradicional. Mas é impossível a gente, às vezes, não entender. Talvez a mensagem que Calvino passou, né, no nosso entendimento dela, não sei se a gente consegue ter a clareza do que ele estava falando. Né? Talvez a gente não está entendendo certo. Com o que ele quis dizer com relação a isso. Porque eu acredito que a salvação é algo que você recebe. Se a graça é irresistível, e se aqueles que foram chamados por Deus desde a fundação do tempo, quando chama, não resistem a Deus, não podem perder a salvação? Sim. Essa é a construção da ideia dele. Tipo o Jó levou pancada, perdeu tudo. É válido. Mas eu estou trazendo para nós aqui hoje, por exemplo, nós perguntávamos aqui, nós aqui, se nós perguntávamos aqui, vocês estão salvos? Vocês estão salvos? E aí? E aí? Vocês estão salvos? Eu acredito que eu estou salvo. Eu também acredito que eu estou salvo. Então, por quê? Porque o que é a salvação? A graça. Foi merecido. A salvação não é pela fé? E
dá Não é pra isso que a gente perder. está falando aqui? Que a justificação Mas ela e é a fé mediante a fé. mediante a fé. Ela é mediante a fé. Então, se a gente acredita, veja bem, se a gente acredita em algumas divergências aqui, peraí, eu acredito que eu fui chamada por Deus, que eu sou uma pessoa que estou lá, né, já escolhida por Deus há muitos anos atrás, desde a fundação do templo, a vinda a este templo para poder cumprir o propósito dele nesse tempo, mas que eu também tenho a minha responsabilidade humana de fazer acontecer o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso fazer acontecer o propósito de Deus na minha vida. Eu não perco a minha salvação. Sim. O que vai acontecer quando Jesus voltar? O que nós congregacionais acreditamos? Ó, o que a gente acredita? Que quando for no final dos tempos, Cristo surge, arrebata a igreja, não é isso? Cristo arrebata a igreja, vai haver ali, vamos dizer assim, um julgamento dos cristãos. Eu acredito que não é uma questão de perder a salvação, não é perder a salvação, mas a gente Cristo vai dizer assim, mostre-me tuas mãos. Mas Obras, né? aí já é o galardão, não é? Galardão. Não, Mostra, não é isso salvação, aí. não é Mas a senhora crê que Isso eu aí. só para você. Ó, então, eu quero que vocês entendam. Aí, olha só, mostre-me tuas mãos. Aí nós vamos ter que mostrar aquilo. Mas acontece que a irmã cumpriu o propósito de Deus sobre a vida dela. Mas algumas coisas não. Mas estou lá, não perdi minha salvação. Porque a salvação não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez. Estou lá. Eu estou lá. Também estou lá. Mas, olha só, neste momento, não precisa haver, por exemplo, assim, uma igualdade entre a gente. Deus é justo. Mas aí não nos dá direito de viver uma vida ao léu. Não. É. Principalmente porque nós vamos estar diante de Cristo. Eu Porque salvo, será? Não é? A gente não pode. Porque aqueles que vivem a vida, olha só, a sua vida de qualquer forma, ele não está cumprindo o propósito que Isso Deus deu aí. nas mãos dele. A responsabilidade humana ficou sem cumprir. Correto? Ficou ele sem cumprir. Agora, se ele não quer fazer a outra, é outro papel. A Daniela, ontem, ela pregou um negócio lá na... Ih, misericórdia! Ela pregou um negócio ontem lá, Ai, meu em nome uma vai congregação ficar nossa, e ela falou sobre as parábolas dos talentos. Eu né? vi, acertei. Os 10 talentos. Falou Não, que o senhor não assistiu o vídeo, não. Oh, Mas escuta, aí a um foi dado X, outro Y e outro Z lá, os dois primeiros, 5, 3 e 2, né? É 5, 3 e 2? Não, 5, 2 e 1. É isso? Mas lembrando isso, lógico, a mensagem. Enfim, os dois primeiros grandearam. Quando o dono chegou, entregou duplicado. Isso aí passou. E o terceiro, o que ele fez? Ele escondeu. Ou seja, ele não cumpriu com o propósito dele. Palavra de Deus. O que acontece? A vontade de Deus é que ele fosse salvo. Não que o seu Senhor não acreditou que ele não poderia granjear outro mais. Eu acho que é uma explicação. A vontade de Deus é que nenhum dos seus se perca, mas infelizmente alguns não vão querer. Tiago diz que... mas aqueles que estão, olha só, presta atenção, gente. Quando Jesus arrebatar a igreja, e isso o mundo só vai perceber porque cadê fulano, cadê Beltrano, e o mundo está aqui, e aí vai vir, né, a grande tormenta sobre a igreja, a grande perseguição. Imagina só, se eu não subir, misericórdia, não é verdade? Deus não deu para nós talentos, Deus não deu para nós dons, para que a gente pudesse cumprir o propósito dele? Sim. Se eu não quero cumprir este propósito, eu sou salva? Não. Então,
Porque qual é a missão do cristão? Não, acredito que não. Qual é a missão do cristão? É reconciliar o homem a Deus, ajudar o homem a se reconciliar a Deus. Levar essa boa notícia. Ó, Ele nos deu esse serviço. vai nada, filho. A conta é pouco. Não é Dentro da verdade? parábola, o último não é salvo. Ele nos deu esse serviço. Paulo ele disse que nós recebemos o ministério da reconciliação. Então, O serviço de reconciliar. E Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Se a palavra lá no original, pecado, diz a transgressão da questão da lei de Deus, o pecado te afasta de Deus, o pecado te separa de Deus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Uma vez que você está no pecado, você não vai fazer como Aí eu falo pra você, aquele que não estiver lá em cima foi salvo? Não. Olha o pastor Alexandre. Deixa o pastor Alexandre falar. Mas aí a graça não é irresistível? Sim. Ela não é algo mas ela é irresistível para os eleitos. Para quem recebe. Para Na os visão eleitos. dele, só os eleitos. Só para os eleitos. Posso contar um testemunho? Mas isso não deixa ele numa situação de não ter vontade própria e isso ser inerente à vontade dele? Então, Nossa, isso aí Mas chega João até Calvino caráter, né? É a soberania de Deus que é bíblico, né? Mas o João Calvino não acredita Sobre isso, Deixa eu falar que o pastor Ioséias falou uma coisa muito legal para explicar isso. Sobre isso, eu tive uma experiência com um senhor, o nome dele é Geraldo, que faleceu há uns 3 anos atrás, e eu conheci esse homem em Minas, e esse homem é um homem, assim, para mim uma referência, um diácono da igreja, mas uma referência do nome de Deus, um testemunho vivo da obra de Deus. E a conversão dele se deu, ele era um homem bravo, andava armado, ele se casou com a irmã Nem, crente da Assembleia de Deus na ocasião, e ela foi excluída da igreja, porque excluía, né, as pessoas que casassem com quem não era crente, e ele um dia ficou acometido de uma enfermidade, terminando o serviço da roça, ele sentou debaixo de uma árvore, num banquinho de madeira, e ele testemunhou isso, que de repente pousou um monte de passarinho em cima daquela árvore, um monte de passarinho, e aqueles passarinhos começaram a cantar. E ele disse que naquele momento ele sentiu como que um calor começasse a invadir o corpo dele, e tomou dos pés para cima, e ele sentiu quando a enfermidade que ele tinha já gastado algum dinheiro com o médico para poder melhorar, não tinha melhorado. Ele sentiu como se aquela enfermidade tivesse sido tocada. Ele não falou para mim que a enfermidade era um senhor de idade, mas ele disse que naquele momento ele começou a chorar. Começou a chorar, e que ele é Jesus. E ele disse assim, eu quero Jesus. E ele entrou para casa, e a irmã Nem, e ele chorando, e falou para a irmã Nem, para a esposa, Nem, como é que eu faço para aceitar Jesus? E aí ela disse, você está brincando, Geraldo? Por que você está brincando? E ele disse, não, como é que eu faço para aceitar Jesus? Ele disse, em lágrimas. E aí eles procuraram o pastor, ela levou ele até o pastor e contou ao pastor o que tinha acontecido. E o pastor disse a ele, então, nós vamos orar pelo senhor, porque o senhor já se converteu a Cristo. Agora, é um tipo de decisão que para mim aquilo no momento me trouxe muito espanto, me deixou assustado, mas eu vi a obra de Deus na vida dele e ele me disse que se converteu desse jeito, pelo canto do passarinho. Então, Deus usa a sua Aí, assim, para poder chegar ao coração do homem. Como se faz isso? Essa é a graça irresistível? É uma graça irresistível. E ele era o quê? Um dos eleitos. Nós estamos falando do pensamento calvinista, tá bom? Sim. Então, olha só. Ele era um dos eleitos. Imagina só. Esta graça irresistível, Jesus, o Espírito Santo, chega até ele e é impossível, porque ele era um dos eleitos, resistir a esse chamado. Segundo Calvino. Isso, nós estamos estudando o pensamento calvinista, tá bom? Para vocês compreenderem direito. Então é isso. Porque a graça é uma coisa que dá assim, dá nó. Por quê? Uma pessoa estupra uma criança de 3 anos, mata os seus pais, vai para a cadeia, tem um encontro com Jesus. A graça Cristo. pega ele. Não é? Aí as pessoas dizem assim, e as pessoas falam assim, o quê? Esse homem fez tudo? Que isso? E aí? A maioria das pessoas do mundo fala.
da Bíblia. Vocês estão me entendendo? Então, é questão de salvação. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, o pastor Alexandre iniciou, é o seguinte, olha, existem muitas pessoas, eu tenho um amigo que saiu da igreja, oh meu Deus do céu, porque ele acha o seguinte, se Deus é soberano, ele sabe de tudo sobre a minha vida, entendeu? Então ele sabe se eu vou ser salvo, se eu não vou ser salvo, entendeu? Então essa questão toda, eu vou viver a minha vida então. Segundo Calvino e professor. Eu vou viver a minha vida e não sei mais o que, né? Então, como é assim? Deus sabe das coisas, mas se Deus sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo que vai acontecer comigo, ele faz uma confusão daqueles lá. Então eu não tenho poder de escolha, eu não posso escolher nada, então, porque Deus então já programou tudo. Ele acha que Deus programa até o dia dele, entendeu? Ele ainda não compreende isso. O pastor Eusés contou uma história que ficou na minha mente. Eu achei isso interessante. Ele diz o seguinte, olha, todos nós nascemos predestinados à salvação. Então, a salvação, essa predestinação à salvação é como se fosse um trem. Todos nós, ao nascermos, entramos nesse trem. E esse trem tem um destino, a Nova Jerusalém. Um destino, Deus, a última parada desse trem. Só que, no decorrer do caminho deste trem até Deus, eu posso puxar a campainha e descer. Está relacionado aqui com a minha responsabilidade humana. Ou o que alguns vão falar de livre-arbítrio. Porque nós temos livre-arbítrio. Eu acho que não vai dar tempo, né? Aí eu falo o seguinte, então ele conta essa história. Todos, a humanidade, diferente da ideia de Calvino, beleza? A ideia de Calvino o que é? Que todos pecaram e que Deus elegeu alguns para a salvação. Só alguns para a salvação. Qual que é a nossa ideia? Todos nós somos predestinados à salvação. Todos nós estamos neste trem indo para Deus e para a caminhada. Só que eu posso puxar a campainha para esse trem parar e descer. Olha essa história. É muito interessante para falar sobre soberania de Deus. Livre-arbítrio para uns, né? Responsabilidade humana. Eu preciso acreditar em responsabilidade humana. Livre-arbítrio, quem sabe no próximo retorno com vocês a gente entra nesse assunto. Bom, não é? Porque isso aí, eu quero. Porque olha só. E outra coisa, João Calvino vai trazer agora a questão educacional. Em João Calvino, agora começa a responsabilidade da educação para evangelizar os povos. Então, aqui começa a ser forjada a ideia da educação pública. A educação pública é o que nós temos hoje. A alfabetização das pessoas para que elas possam pegar agora esta Bíblia e ler essa Bíblia. E compreender essa Bíblia. Não é verdade? É isso. Começa aqui. Inicia-se aqui. E aí vem, depois mais para frente, né, as outras igrejas. A gente vai vendo aqui a igreja congregacional, quando chega no Brasil, em Petrópolis, né? E aí, como é que surge isso? Até a igreja metodista, elas surgem como? Com a escola bíblica dominical. E quanto mais a gente se afasta da igreja, da escola bíblica dominical, mais a gente peca. Pega que eu digo assim, a gente começa a se afastar de muitas coisas. A escola bíblica, ela não era uma escola como a gente tinha, ou como a gente tem hoje. Uma escola doutrinária. Era uma escola onde os filhos dos pobres iam lá para receber o reforço da escola, para receber alimentação, entendeu? Para conhecer quem era Jesus, quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, uma linguagem apropriada. Então é isso. E eu queria terminar com vocês o seguinte, que a gente viu sobre as consequências, né, dessa reforma, a ruptura com aquele conceito fechado, como idólatra, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, o rompimento com essas ideias
escolásticas daqui, olha, de que a fé tinha que ser explicada pela razão. A gente começa a entrar na Idade Moderna e este protestantismo abrindo espaços para que este mundo novo pudesse surgir. Por quê? Porque alguns, de fato, acreditando no protestantismo, outros se apropriando e se beneficiando dele para poder se fortalecer. E eu quero finalizar hoje o seguinte, e hoje? Será que nós estamos tão distantes daquelas vendas de indulgência do passado? Há quem vende terra, há quem vende água, Há quem vende há quem vende lenço, tijolinho, Eu saboroso. vou deixar com vocês uma Ah, isso aí ainda tá bom, pior é o ar, eu já vi gente vendendo ar. Vendendo maquiagem. Vendendo maquiagem, é verdade. Esse dia eu tô vendo essa frente, o cara que tira a expressão, sopra na bolha, a bolha e fala, tô vendendo meu ar Eu vou vídeo para vocês. Tá bom? Para tocar no sangue que Eu quero, né? Então a gente precisa em todo momento reforçar essa ideia, sabe, desta hermenêutica que transforma vidas, que desfaz, sabe, pensamentos errados, deste evangelho mais próximo do povo, deste evangelho que tem vontade de sentar e ensinar, igual Jesus ensinava, que Jesus tinha prazer de ensinar as pessoas de uma forma que elas compreendem. Entendeu? Então que Deus abençoe vocês. Eu sou a favor dessa questão do debate e nesse ponto aqui eu coloquei quanto a verdade não podemos abandonar, mesmo que isso implique na perda de nossa vida, pois não vivemos para essa geração, nem para servir os príncipes, mas para o Senhor. A gente já está vivendo algumas situações que já chegaram mesmo.